Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, exaltado, louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado também, Senhor, por ter nos conduzido até a tua casa, onde nós trazemos o nosso louvor, a nossa adoração, e também, ó Deus, com o intuito de ouvir a tua palavra. Queremos implorar nesse instante, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha encher esse lugar, mas que, acima de tudo, encha os nossos corações. Por favor, Senhor, cultiva o solo do nosso coração para que a mensagem possa ser, ao ser plantada, possa frutificar para a honra e glória do teu nome. Por favor, Senhor, leve para longe de nós agora todas as nossas preocupações, todos os nossos pensamentos que são alheios, que iremos tratar, Senhor, e que o nosso coração esteja voltado para o teu trono de graça. Por favor, Senhor, mais uma vez te rogamos, imploramos o teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Alegria de estar com os irmãos mais uma vez, neste domingo, nesse início de semana. E eu convido os irmãos, já de antemão, para abrir a Bíblia no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Essa é uma das parábolas contadas por Cristo, que tem muito a ver com os nossos dias, os últimos dias que estamos vivendo, mas que muitas vezes tem algumas mensagens, tem alguns detalhes que nós acabamos passando por cima, e à medida que nós olhamos e lemos e estudamos essas profecias em outro ângulo, nós descobrimos algumas mensagens que fogem um pouco do trivial, fogem um pouco daquilo que nós obtemos quando temos um estudo, uma leitura mais superficial. A partir do versículo 1, é a parábola das 10 virgens, irmãos. Todos conhecemos a parábola das 10 virgens. E é onde nós vemos uma divisão entre o povo de Deus, entre aqueles que pretendem subir juntamente com Cristo, gozar do milênio por ocasião da sua segunda vinda. E o texto ele é bastante claro, onde o povo de Deus é dividido entre duas classes. Então eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, depois a gente vem detalhando alguns desses textos. Versículo 1, acompanhe comigo, irmãos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam para as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias e, clamando, disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, como eu disse, essa é uma parábola bastante conhecida. Temos a separação já entre nécias e prudentes. Dentre aqueles que querem ir para o céu,
ainda há uma divisão, nécia e as prudentes. Só que, como eu disse, eu queria trazer para vocês um olhar diferenciado nesta parábola, analisando algumas coisas aqui, alguns 3 fatores que talvez leve-nos a pensar que era o problema daquelas virgens nécias. Virgens nécias é aquelas imprudentes, é aquelas mais relapsas, aquelas mais superficiais e que infelizmente tiveram um resumo, um final de vida totalmente diferente do que elas pensaram que teria quando, quem sabe, aceitaram o convite para o noivo. E o primeiro ponto que eu queria analisar é o seguinte, é o atraso do noivo. Eu já vi algumas pessoas até conjecturar em dizer o seguinte, mas também o noivo demorou. Por que o noivo não veio mais rápido? Talvez se eles tivessem vindo a tempo, aquelas nécias não precisariam ficar, não ia dar tempo aquelas nécias ficarem sem o azeite, ou seja, quando o noivo chegasse, elas estavam ali, e aí acabam que meio que levando a culpa o noivo pela sua demora. Nós já conhecemos muito bem, como adventistas, que está se referindo a essa boda do Cordeiro Noivo, que vem é o quê? A segunda vinda de Jesus Cristo. E em outros textos do Novo Testamento diz assim, que muitas pessoas dizem que a vinda do Senhor é tardia. E vocês percebem, não sei se vocês já pararam para perceber, há 20, 30 anos atrás, quando eu entrei na igreja, tinha muito mais mensagens sobre a volta de Jesus. Eu já cheguei a sonhar sobre a volta de Jesus, talvez impulsionado por algum bom sermão que eu ouvi sobre a volta de Jesus. E com certeza eu ouvia muito mais. E com o passar do tempo, muito menos se ouve sermões sobre a volta de Jesus, embora nós carregamos o nosso nome, essa essência, adventista, ou seja, esperam a volta de Jesus, e essa deveria ser uma das nossas principais preocupações, a volta de Jesus, afinal nós carregamos isso. E ouvimos, mas essa história de que Jesus vai voltar, infelizmente, até dentro da nossa igreja, essa história de que Jesus vai voltar, eu já ouço ela há muito tempo. Só que esse argumento, irmãos, é antigo. Pedro, lá no capítulo 3, 8 e 9, ele diz assim, não terás como tardia, como muitos acham, mas Deus não demora. Antes, aí ele dá uma razão bastante justificada para isso. Mas antes ele quer que todos se arrependam. Ou seja, a demora do noivo é ainda a misericórdia de Deus, querendo que nenhum se perca. Mas nós podemos pensar assim, mas se ele for esperar aí, acho que ele não vai vir nunca. Porque está nascendo gente todos os dias, tem sempre pessoas para converter, mas nós sabemos que um dia, como na parábola, diz que um dia o noivo veio, essa demora, ela vai ter um limite. Por quê? Vai se completar, encher a taça da ira do Senhor, e o momento ele vem. Mas enquanto ele não vem, Pedro diz que ele está sendo longânimo para conosco, querendo salvar o maior número de pessoas possíveis. Então, atraso, irmão, não era o problema daquelas nécias, não foi a questão do atraso. O problema delas terem ficado fora não foi o atraso, mesmo porque, eu sempre gosto de dizer isso, em todos os meus sermões, onde eu falo assim, olha, tudo o que acontece, tudo que Deus pede para fazer, ou todas as suas ações dele, pode ter certeza, é para melhor para nós. Algumas dessas tomadas de decisões, algumas dessas atitudes de Deus, às vezes nós nem entendemos, mas nós podemos descansar numa coisa, sempre é o melhor para nós. Tudo que Ele te pede, tudo que Ele orienta, por mais que a gente não goste, por mais que eu não saiba nem o porquê, pode descansar sabendo, se Ele pediu é porque é o melhor para nós. E tem uma outra coisa ainda, irmãos. O atraso, ele beneficiou as duas classes de pessoas. As virgens nécias e as prudentes, elas acabaram sendo beneficiadas pela demora do noivo, pela aparente demora do noivo. Ou seja, as nécias, elas tiveram a oportunidade com a demora de pensar assim, eu acho que esse azeite não vai dar até o final.
Ele poderia muito bem reavaliar a sua situação, sondar o seu próprio coração e dizer assim, olha, não tem como não. Eu vou ter que, antes que ele chegue, vai dar tempo eu fazer alguma coisinha aqui, para que quando o noivo vier, eu não seja pego sem a provisão necessária de azeite que eu preciso para esperar até que ele volte. Então, eles foram beneficiados, a demora beneficiou a eles. E beneficiou também as prudentes com a valorização do azeite que tinha. Então, a primeira objeção, o primeiro problema aí, que seria o atraso do noivo, não foi a causa de que a metade daquele grupo, daquelas virgens, fossem condenadas, tidas com um veredicto terrível. O atraso não era o problema das virgens. Então seria o quê? O sono. O sono, será que foi? Não foi atraso, então foi o sono, porque elas dormiram. E estudando aí, irmãos, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes, de várias vezes que eu estudei essa parábola. É que, quantas delas dormiram? Todas. E eu entender o sono das nécias é fácil de entender. Afinal de contas, elas são relapsas, elas não estavam atentas, então normalmente elas dormem. Mas o texto diz aqui que aquelas prudentes, aquelas que tinham as suas lamparinas cheias de azeite, elas também dormiram. E aí a gente não entende bem, por que isso? Será que é possível a pessoa cheia do azeite, da provisão do Espírito Santo ainda dormir? Nós temos essa dificuldade, irmãos, porque muitas vezes nós relacionamos o sono como negligência. E aí, quando a gente pensa assim, não vai encaixar muito bem. Como é que, cheio do Espírito Santo, ainda é negligente? Vai dormir. Então, tem um outro significado, o sono, sendo que todas elas dormiram. O sono aqui, irmãos, pode significar a necessidade que temos de descansar, mesmo estando alerta, esperando o noivo. Mas tem um momento que a gente vai precisar revigorar nossas forças, o descanso físico, o sábado do Senhor, o abraço, o apoio de Deus é um descanso. Mas hoje eu queria trazer uma outra visão com relação ao que seja esse sono, sendo que todas as 10 dormiram. Esse sono também, irmãos, representa todas as nossas atividades que temos que fazer até que Ele volte. Nunca foi plano de Deus que Ele separasse o seu povo num mosteiro separado. Eu vou aceitar Jesus agora, eu estou esperando o Cristo vir, então vou lá para a serra, lá eu não vou me contaminar, lá vai ser mais difícil eu pecar, lá eu vou estar mais próximo de Deus e separado. Cada um separa para um lugar, cadê o povo de Deus? Não, o povo de Deus está esperando, está aí. Nunca foi o plano de Deus. E o método de Cristo era justamente o contrário, era que se misturassem. O sal, irmãos, ele só tem utilidade quando ele se mistura com o objeto ou com o alimento que ele quer proteger, com que ele quer conservar, com que ele quer temperar. Então, aqui neste mundo, enquanto ele não vem, nós precisamos colocar em prática todas as nossas atividades. Todos nós precisamos trabalhar. E para trabalhar, desde jovem, a gente começa a estudar. Então, essa é a necessidade, que sejamos prudentes ou não, eu esperando a volta de Jesus, atento ou não, eu preciso ter as minhas atividades. Eu preciso trabalhar. Eu já vi algumas pessoas falar o seguinte, não vou estudar mais não, Jesus Cristo já está voltando, eu não vou com esse negócio de faculdade mais não. Vou esperar aqui parado, porque talvez a faculdade, talvez meus estudos possam atrapalhar a minha espera com Deus. Eu não vou nem procurar um trabalho melhor não, eu estou arrumando aí para comer, tá bom, porque aí é isso que Deus quer. Mas sabe o que Deus quer, irmãos? É que nós estejamos envolvidos. Enquanto Ele não vem, nós precisarmos estar com a mão no arado. Eu estava estudando essa semana sobre lá quando o povo de Israel teve que voltar do exílio, liderado por Esdras. E eles começaram ali a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. E eles tinham ali algumas dificuldades, inimigos querendo destruir, e eles trabalhavam. Era a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Havia essa necessidade. Então, irmãos, nós não podemos parar. Jovem, vá para a faculdade. Não tem problema nenhum. Enquanto ele não vem, precisamos
atuar, precisamos trabalhar, porque nós, lá nessa faculdade precisa da sua influência para dizer que Jesus Cristo está voltando, para dizer que tem um novo mundo e que a faculdade, que os estudos não são um fim em si mesmo. Nós não nascemos, nós não fomos criados para estudar ou para ter graduação neste mundo, mas nós precisamos dela enquanto esperamos o reino de Cristo, sendo ali atuante, trazendo assim o testemunho do que ali estão. Mas sabe o que acontece? Qual é o perigo? O problema é nós irmos para lá, para a faculdade, desenvolver o nosso trabalho, nos relacionar como aquelas virgens estavam, sem o azeite. Esse é que é o problema. Vá, jovem, vai estudar, mas não caia na besteira, não cometa o erro de ir para lá sem azeite, sem estar em comunhão com Deus, porque se isso acontecer, você será engolido. É como dói, irmãos. Em 2012, eu estava com um grupo de adolescentes, e aí, minha filha era adolescente nesse tempo, e tinha uma dificuldade, porque ninguém queria cuidar dos adolescentes. Os adolescentes estavam lá, e Deus tocou no meu coração, eu falei, juntei com minha esposa, vamos fazer um grupo, vamos criar uma classe dos adolescentes, vamos tomar conta deles. Sabe, foram 2 anos espetaculares. Investimos ali, arrumamos uma sala, conseguimos um projetor, fizemos diferente. Foram 2 anos com aquela turma. Fomos fazer programas, dirigir cultos, escola sabatina em vários lugares. Fomos no Campo Oeste, fomos na cidade de Vanderlei, fomos em São Desidério. Sabe, os meninos estavam envolvidos. Eles tinham 13, 14 anos. E um dia desses, irmãos, sinceramente, eu olhei uma foto deles e me deu tristeza daqueles meninos. Porque dentre aqueles, simplesmente, a única pessoa que ainda estava era minha filha e uma outra. E eu perguntando assim, onde é que estão esses jovens? Todos foram. E a maioria deles, quando eles foram para faculdades, eles foram engolidos por falsas teorias. Teorias de evolução, teorias materialistas, existenciais, teorias que acabaram minando a sua fé. Mas qual foi o problema? Foram ir para a faculdade? Não. Foram ir para a faculdade sem o devido preparo, com as lamparinas vazias, e ali com certeza foram engolidos. E dá tristeza hoje. Quando eu vejo os jovens, olha, passei no Enem, passei no vestibular, e eu fico com o coração apreensivo. Eu fico feliz, porque esse é um passo que é preciso ser dado, mas eu fico também apreensivo, preocupado. Será que está pronto? Será que é capaz de defender a sua fé? É capaz de dizer a razão da sua fé como foi interpelados? Será que é capaz de permanecer firme quando tantas e tantas tentações e atrações lhe sobrevêm sobre eles? Vai, jovem, vai estudar. Mas não cometa o erro de ir sem estar cheio. Eu via, quando eu morei ali não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, mas quando eu morei ali em Livramento, perto de Brumado, por um tempo, eu fiquei sozinho lá. Minha família, por causa de questões de escola, eles tiveram que ir. Eu fui mais ou menos no meio do ano e só puderam ir no final. Então, eu tinha que vir uma vez no mês. Mas lá tinha uma dificuldade, irmãos. A dificuldade era justamente o transporte. Não tinha ônibus direto. Eu ia na rodoviária, não tinha um ônibus que saía de Livramento a Barreiras ou vice-versa. Mas existia o transporte, mas era Porto Seguro, Barreiras. Era Ilhéus, Barreiras. Nem Conquista não tinha, era o ônibus que passava por lá. E o problema disso, irmãos, de não ter um ônibus saindo direto da cidade, é que eles chamam em trânsito. E eles não dão a hora de passar. Eles não dizem, olha, o ônibus vai sair tal hora. Eles falam o seguinte, olha, ele saiu de lá do seu ponto de origem, tal hora, ele vai passar aqui a partir das 5 da tarde, 6 da tarde. E aí eu tinha que ir para a rodoviária, saía do trabalho, arrumava minhas coisas e ficava na rodoviária. E esse ônibus demorava, às vezes demorava, e dava 11 da noite e ele ainda não tinha chegado. Mas sabe, eu não queria arriscar de jeito nenhum. Eu precisava chegar aqui, eu estava morrendo de saudade da minha família, da minha filha, da minha esposa, eu não queria perder, que se eu perdesse esse ônibus, era só no outro dia, e era dias contados, era só o final de semana que eu tinha para ficar com eles. Mas a partir do momento que ela falava que saiu de lá, eu começava a calcular um tempo mínimo, e a partir dali, eu estava na rodoviária esperando.
E eu sabia que poderia ser demorado. Eu sabia que poderia ser além da minha expectativa que aquele ônibus passava. Mas sabe o que eu fazia? Eu ficava ali e começava a procurar coisas para que não fosse entediante enquanto o ônibus não chegasse. E aí eu levava uma palavras cruzadas, eu levava um livro, eu ficava ali e ficava entretido que eu não sentia muito o peso do tempo passando enquanto eu esperava. Sabe, é como se nós estivéssemos esperando a volta de Jesus, então não vai esperar parado, porque nós vamos ter essa percepção de demora. Mas se a gente estiver ativo, se a gente estiver na obra, se estiver cumprindo o método de Cristo, o tempo vai passar e nós não vamos sentir muito. E eu levava essas coisas, irmãos. Hoje, da mesma forma, existe. As pessoas levam a palavra cruzada, mas levava, né? Que hoje é o que leva? Celular, né? Lá na caixa... É assim, é o lugar de ter fila. A gente já acorda, quando entra ali, a gente já vê um mundo de fila. Parece que as pessoas falam assim, não tenho nada para fazer hoje, eu vou lá na caixa pegar umas filas, vou lá ver o que é que tem lá. As pessoas chegam ali, já atendi várias, assim, dizem, é o quê? Eu não sei não, vê se tem algum dinheiro para mim aí. Vê se tem algum FGTS. Mas sim, mas você trabalhou? Não, eu nunca trabalhei não, mas vê se tem aí. Aí a gente fica olhando assim. Aí é por isso que as filas estão tão grandes, a maioria das pessoas que vão ali... Ouve no rádio, vai ter isso, ele sai lá, eu tenho direito a isso aqui. A maioria são assim. E era uma reclamação, porque quem estava ali, justificadamente, que tinha um motivo para estar ali, via aquilo e começava a reclamar. Só que assim, a gente não poderia fazer nada, a gente estava fazendo todo o possível, atendendo, mas é um monte de gente. E as pessoas reclamavam, e de um tempo para cá, essas reclamações cessaram, diminuíram, se não cessaram, diminuíram muito. E o celular é responsável por isso. Porque as pessoas começam lá, aí começa a ver, o tempo passa, tem hora que você chama, ei, está chamando, ele levanta aqui e sai. O problema, irmãos, não é ter um entretenimento, não ter uma ocupação, enquanto a nossa embarcação não vem. O problema é que quando a embarcação vier, nós estarmos tão envolvidos no entretenimento que percamos a vontade de embarcar. E às vezes nós fazemos isso. A gente se envolve tanto no trabalho, aquilo que era para ser não um passatempo, mas algo num processo, ele se toma um lugar mais importante do que a embarcação que está vindo. Muitas pessoas têm perdido a vontade de ir para o ônibus, porque está tão envolvido no passatempo, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na diversão, seja na recreação. Tem feito tanto a cabeça das pessoas que não percebem os passos de um Deus que se aproxima. Não percebem o apito do trem que está passando, mas a gente está tão envolvido ali, com a cabeça baixa, olhando para as coisas aqui de baixo, que estamos perdendo a noção. Todos precisamos trabalhar. As virgens, todas elas dormiram. O problema não foi dormir. O problema é que elas não se prepararam antes de dormir. O problema é que elas saíram sem calcular, sem perceber que a provisão que tinha não era capaz de fazer com que ela esperasse em segurança até que o noivo voltasse. Como é que está, irmãos? De que forma nós estamos esperando dentro dessa pseudo-demora, essa eventual demora? Como é que está a sua espera? Mas aí nós chegamos aqui na terceiro problema, a falta do azeite. Eis o verdadeiro problema. No verso 6 aqui, ele diz o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se os gritos, eis o noivo sair ao encontro. Qual delas tinha azeite? Qual grupo delas tinha azeite na lamparina? Todas.
É interessante que às vezes, lendo superficialmente, a gente é tentado a pensar que só as prudentes tinham. E as nécias não tinham lâmpada, mas não era a verdade. Se as lâmpadas no início estavam acesas, porque elas tinham pelo menos uma quantidade mínima de azeite. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo de alguma forma está trabalhando. E o fato de você ter vindo aqui nessa noite é porque nem que seja uma faísca, Deus tem concedido a você para estar aqui. O fato de termos vindo aqui, irmãos, isso aqui é uma evidência que o Espírito de Deus está trabalhando e temos isso. Mas só que ele não é suficiente. Esse pouco que tem, esse pouco que vem, sabe assim, ó, sabe quando você compra um celular, você compra um aparelho, aí você vem a bateria, ele vem com a carga toda? Ele vem? Não. Na maioria das vezes ele vem com uma carga mínima para você testar, para você configurar. Mas ele diz assim, ó, vá lá e carregue, recarregue, dê uma carga. Hoje não, mas antigamente as baterias eram com outra tecnologia, diz assim, dê uma carga de 24 horas nela, para ficar completa, para ficar cheia, para você poder usar com segurança, sem ter nenhuma dúvida de que no meio do caminho ela vai te deixar na mão. E a gente fazia, ligava ali, né? Configurava o e-mail, configurava alguma coisa e tomada, carga. A provisão que nós temos mínima do Espírito Santo, irmãos, é como se fosse um copo de gasolina no tanque da sua moto, que dá para você ir lá para o tanque, lá para o posto e reabastecer. Todas elas tinham. Mas diz aqui que as prudentes, além das lamparinas, elas tinham uma provisão do lado. Eles sabiam que se demorasse, a quantidade que eles tinham de azeite não era suficiente até o noivo voltar, mas elas tinham ali. Na hora que ele chegar, tem em quantidade suficiente para garantir que eles não fossem deixados no escuro. Só que nécias não. As nécias, elas julgaram o seguinte: não, eu tenho um pouquinho do Espírito Santo aqui, do azeite, tá bom demais, vai dar tudo certo. Eu vou ler, era como se fosse assim, eu vou ler a Bíblia aqui rapidamente aqui, isso aqui me segura. Isso aqui vai dar para me levar até Jesus Cristo voltar, tá beleza, eu sigo. Eu vou orar, na hora do almoço eu vou orar aquele pouquinho ali, que aquilo ali me sustenta. Aquilo vai forte. E aí a gente não percebe que podemos encontrar demora. E aí surge o grande problema. Vocês se lembram de João? João, discípulo, né, filho do trovão. Mas quando ele se encontrou de fato com Cristo, no final do dia, irmãos, eu fico imaginando assim aquelas caminhadas num deserto todo empoeirado, aquelas roupas pesadas, como no final do dia eles iriam estar cansados. Estava falando com o André ali, ele disse que estava com sono. Eu falei, mas naquele tempo, imagina aí, aquela multidão seguindo Jesus num sol quente terrível, sem se alimentar direito, sem sombra, e os discípulos acompanhando. E alguns textos dizem que o seguinte, o Espírito procede assim, que no final do dia, todo mundo estava tão morto, que ia para suas casas dormir e reabastecer para outro dia, menos João. João, depois de ter presenciado, testemunhado milagres, ensinamentos de Cristo, quando todo mundo ia embora, ele ia buscar a reserva extra do azeite. Diz que ele encostava a cabeça no peito de Jesus e falava assim: Jesus, me dê mais, me explique melhor. Estava tão bom, eu sei que eu estou com sono, eu sei que eu preciso descansar, mas eu quero essa provisão, eu quero essa reserva de conteúdo, eu quero me aproximar mais. E Jesus não negava, ele falava: então Pedro, vem cá, vem João, vamos conversar mais. Diz que ele ficava horas e horas depois que todos fossem embora. Mas as virgens nécias não, elas se contentam com o mínimo possível. Se contenta de dar uma leitura na lição da escola sabatina salteada ou superficial, que no outro dia você não sabe, foi que eu li ontem mesmo, que eu não esqueci, que eu já me esqueci o que é que eu li ontem. Isso é não ter provisão. Sabe, irmãos, aqui eu não sei quem são, mas a parábola está dizendo aqui que no meio desse povo tem aqui as nécias e as prudentes. Olhando daqui não dá para saber e fala assim: não julgue, Clóvis, você não sabe de nada, não julgue ninguém, você não conhece o coração, e não é a minha função aqui julgar.
Mas a função é analisar. Há os dois grupos. Mas neste momento agora de espera, não é possível identificar quem é prudente, quem é nécio. Quem tem aí ó, na sua bagagem, na sua moringa, provisão de azeite. Todos são a mesma coisa. Lembra das duas casas? Cristo ensina isso de maneira, bem incisiva. Dois grupos. Depois ele divide isso em direita e esquerda, divide isso em ovelhas e bode, mas tem uma que eu gosto, é quando ele fala assim, que ele divide os dois grupos como uns que construíram a casa na areia e outros construíram a casa na rocha. E o interessante disso, nos dois casos, é que em tempos de bonança, nos tempos que está tudo bem, não há diferenciação em quem construiu na rocha ou na areia, está tudo bem, até que venha a tempestade. Até que venha o temporal, a chuva cai, o vento balança, aí sim você consegue. Como é que você vê? É que quem construiu na rocha, a casa está de pé. Quem construiu na areia, era bonita, foi fácil, mas não resiste o poder da tempestade. É cômodo, irmãos, não ter que carregar o peso de se esforçar, de ter uma vasilha a mais para carregar além da lamparina. É cômodo. Mas inevitavelmente elas não suportarão a possível demora. Que Cristo está querendo ensinar isso. Batalhe, estude, viva a sua vida, mas nunca esqueça de ir além e buscar a provisão do azeite do Espírito Santo. Nós não podemos esperar com a mínima provisão pelo culto um dia no sábado, talvez na quarta, talvez no domingo. Nós não chegaremos firmes com 3, 4 horas de culto por semana. Se a nossa única ligação com Deus, se a nossa única comunhão, se ela está baseada só nesses momentos, não teremos provisão para os últimos dias. É isso que Deus está falando. Como é que está a sua busca? Ninguém pode esperar a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. E, o final da parábola nos leva para uma coisa triste. A partir do versículo 10, diz o seguinte: saindo elas para comprar, chegou o noivo. Os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos, a gente quer entrar. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Mas é duro você ouvir isso aqui. Imagina você falar com uma pessoa assim, você vai toda entusiasmada e fala assim: quem é você? Eu te conheço? Eu não te conheço. Um dia muito tempo atrás, a gente tinha acabado de casar, 30 anos atrás. Eu e o Jane. Aí tem um irmão que ele tinha terminado de deixar o exército. Muito tempo lá. E um dos autoridades lá, um oficial, estava comemorando os 15 anos da filha dele. E convidou aquele irmão para ir. Ele não era muito desses negócios, falou assim: Clóvis, eu quero que você vá me representar. Você vai me representar, você vai no meu lugar, pega aqui o convite e leva. Imagina, eu com 19 anos, recém-casado, lua de mel, vamos para um negócio desse? Vamos. Não pensamos em nenhuma consequência, vamos. Lá no balneário, arrumamos um carro emprestado, pegamos um carro emprestado, não sabia nem dirigir direito e fomos. Encostamos ali, todo arrumado, juízo nenhum. Aí entramos, demos o nosso nome lá, mostramos ali a credencial, né? Mostramos qual era o nosso objetivo, que queria participar da festa. E aí, quando bem perto de entrar lá no clube, lá estava uma fila enorme. E ali nós vimos aquele oficial bem arrumado, sabe, um negócio bem bonito mesmo, com aquelas roupas lá dos cadetes lá do exército, lá para dançar a valsa com a filha dele. E eles estavam recebendo os convidados ali na porta. E eu não tinha me atentado para o negócio ainda. É que o pai, mas a debutante, eles estavam cumprimentando numa alegria tão grande os convidados, que você percebeu a alegria tanto dela de receber, como aquelas pessoas de estarem ali. Eles se abraçavam e levavam lá, senta. Irmãos, mas quando foi chegando perto da nossa vez, eu senti um negócio tão difícil.
Chegou a nossa vez, elas olharam assim, quem são esses mesmo? Olhou assim, na hora eu senti com uma flechada aqui, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Acho que eles pensavam, quem são esses penetras? Deve ter comprado o convite de alguém, eles têm uns convites, mesmo estava o convite lá. Mas é como se eu visse eles dizendo assim, eu não te conheço, você está aqui de penetra. Quando eu leio esse texto aqui, só me remete àquela triste experiência que eu tive. Acabou, eu entrei, mas acho que a gente não ficou nem meia hora. Tinha umas comidas, uns treinos gostosos lá, a gente pegou logo, só vamos vazar daqui, porque nós não somos conhecidos do dono da festa. E a vontade que eu tinha era de sair dali. Irmãos, quantos anos você tem de igreja? Já pensou a gente ter cantado tantas vezes? Breve virá, breve Jesus voltará. Quantos hinos que tem fala sobre a volta de Jesus? Nós cantamos isso, eu estou com 37 anos na igreja, já cantei tantas vezes. Aí eu fico pensando, por causa de descuido, por causa de relaxamento, por causa de autoconfiança, eu chegar lá para entrar e Jesus falar assim, quem é você mesmo? Eu não te conheço não. Quão duro será, irmãos? Quão duro foi para aquelas virgens. Depois ela pensa assim, eu tive tanto tempo para preparar esse negócio aqui. E não foi falta de conhecimento. Todas elas sabiam, mas elas resolveram deixar para depois. Eu estava vendo um sermão aí do pastor Pavel, ele dizendo que quando era jovenzinho, ele ia para a escola, antes de chegar na escola tinha uma praça, e tinha lá um homem que vendia sorvetes no carrinho. E tinha uma faixa assim, na propaganda, perto do carrinho, que dizia o seguinte, pague hoje o sorvete, amanhã é de graça. Hoje você paga, amanhã é de graça. Aí ele ficou assim, vou arrumar o dinheiro para me aproveitar essa promoção. Vou arrumar o dinheiro para comprar hoje, toma hoje e amanhã é de graça. E ele juntou, conseguiu, foi lá e comprou. Aí disse, estou comprando hoje, viu? Tá bom. Aí no outro dia ele veio, eu quero o meu sorvete. É tantos. Não, mas hoje você paga. Amanhã é que é de graça. Então paga aqui, mas amanhã eu venho. Aí ele chegou lá no outro dia, toma, agora eu quero o meu sorvete de graça. Não, que sorvete de graça? Estava escrito, não, está escrito lá, pague hoje, amanhã é que é de graça. E quando é o amanhã? Nunca vai chegar. Porque ele caiu, ele viu que tinha caído num conto, num engano. Às vezes a gente tem feito isso, irmãos. Hoje eu descanso, hoje eu vou relaxar, amanhã eu vou me aproximar mais do Senhor. Amanhã eu vou acordar de madrugada, a partir de amanhã, para me buscar mais relacionamento com Deus. Para que eu não seja abalado nos momentos onde as tempestades caírem, no momento que meu marido me trair, minha mulher me trair, que eu perder o emprego, que eu tiver um câncer. Amanhã eu faço isso. Só que quando chega no amanhã, aí lembro, não, mas eu falei amanhã. Hoje não deu não, vou continuar na mesma vidinha, vou continuar na mesma comunhão, só nesse pouquinho aqui, amanhã eu volto, e amanhã de novo, não, mas é amanhã. É a mesma história do fiado, só amanhã. E nós vamos protelando vezes após vezes a necessidade que temos de preparar provisão para mantermos firmes. Eu quero terminar, irmãos. Eu já li aqui, eu sei que eu li, mas me perdoe a redundância de trazer esses textos, mas é porque ele é providencial e essencial. Mensagem aos jovens, página 121. Lá diz o seguinte: não há nada que Satanás tema tanto do que como que o povo de Deus limpe o caminho mediante remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma igreja debilitada e uma impenitente congregação. Se Satanás, irmãos, conseguisse o que ele quer, nunca mais haveria um outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Mas não ignoramos as suas armadilhas, é possível resistir-lhe ao poder. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Amém?
Satanás não pode impedir que uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, tanto quanto não pode fechar as janelas do céu para que não chova sobre a terra. Os homens ímpios e os demônios não podem impedir a obra de Deus ou excluir a sua presença. E eu quero destacar só esse início aqui, embora seja muito importante todo o texto. Fala assim, não há nada que ele tema tanto do que o povo de Deus limpe o caminho para que o Espírito Santo seja derramado sobre ele. Ou seja, que ele desimpeça, ou seja, que ele queira, ou seja, que ele busque. Ele não teme mais nada no mundo do que isso, irmãos. Ele não tem medo de nada, a não ser que você desimpeça o caminho e se agarre no Pai, buscando essa provisão, essa reserva do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele tiver assim, ele sabe que ele não tem poder mais nenhum na sua vida, que não vai ter uma outra maneira de ele te tirar do caminho, que não vai ter nenhuma outra maneira de quando chegar o mestre vier encontrar você despreparado. E sabe o que é que ele faz, irmãos, quando ele tem medo de uma coisa? O que é que você faz quando você tem medo de uma coisa? O que você faz quando tem medo de cachorro? Você faz de tudo para não passar perto dele. Então, se ele tem medo disso, ele vai fazer de tudo para que você não se aproxime de Deus, para você ficar intacto ali sobre as suas asas. Um verdadeiro reavivamento, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a nossa maior de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Está a receita, irmãos. As parábolas, elas são faladas, são trazidas de maneira tão simples. Era o método de Jesus ensinar. Ele falava que um analfabeto, desde o doutor, entendia do mesmo nível. Não há como esperar sem a provisão a mais reserva do Espírito Santo de Deus. Romanos 8:11 diz assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Que não esperamos para amanhã, que hoje seja o dia. Chegue em casa, derrame, Senhor, o que está acontecendo? Olhe na sua vida, irmãos. Que tragédia poderia tirar você do caminho do Senhor? Será que você subsistiria à perda do emprego? Será que você subsistiria à morte da sua família? Será que você subsistiria a qualquer perseguição agora ali? Você abriria? Não pense que você vai subsistir sem esta provisão. Mas em Deus tudo é possível, desde que estejamos cheios e aproveitar e vivenciar a situação, a experiência daquelas 5 prudentes. Agora você imagine agora a alegria delas ao adentrarem. A alegria dela participar da boda do Cordeiro. A alegria dela em saber assim, valeu a pena me preparar, porque o melhor está por vir. Que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, de mim principalmente, de cada um de vocês. E que naquele dia nenhum de nós, irmãos, sejamos encontrados entre aqueles que ouvirão a triste sentença: eu não vos conheço. Em nome de Jesus é o meu desejo para você hoje e sempre. Amém. Queria convidar aqueles que puderem para a gente se ajoelhar para finalizar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por não ter vindo antes. Muito obrigado, Senhor, mesmo que muitos acham demorada, mas eu sei que o Senhor tem feito tudo isso, tem esperado por amor de mim. Muito obrigado pela sua longanimidade. Mas nós não queremos ficar assim, Senhor. Nós precisamos voltar para casa. Nós queremos desfrutar das bodas do Cordeiro. Mas sabe, Senhor, muitas vezes as nossas vidas estão tão impregnada, está tão, sobrecarregada com os cuidados deste mundo, com aquilo que seria apenas um passatempo, ou seja, atividades que temos que fazer enquanto o Senhor não vem. Essas coisas têm tomado um lugar especial da tua volta. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a ver que nada que
não seja enchermos do Espírito Santo, vale a pena o nosso investimento. Nos ajude a colocar as coisas no devido lugar. Nos ajude a perceber que coisas importantes não podem tomar lugar das coisas indispensáveis. Por favor, Senhor, nos ajude a nos apoderarmos dessas ofertas maravilhosas do Teu Santo Espírito. Nos ajude a revestirmos, ó Deus, de todas as suas armaduras, para que o inimigo não venha nos derrubar, seja por perseguição, seja no meio das tribulações, e nem, Senhor, pelas bonanças, pelas prosperidades que este mundo pode oferecer. Que ao fim nós possamos dizer, como Paulo, que nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nada nos separe do Teu amor. Ajude essa igreja, Senhor. Tenha misericórdia dela. Fortaleça aqueles que estão cambaleando. Motive, ó Deus, aqueles que estão desanimados. Que eles possam enxergar em Ti o único sentido que essa vida possa oferecer. Por favor, Senhor, nos salva. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez agradecemos aí ao irmão Clóvis pela mensagem inspiradora e de advertência, né, para cada um de nós. E obrigado também porque você veio. Que Deus possa nos acompanhar até os nossos lares, os anjos do Senhor possa estar conosco. E o nosso convite para você que nos assiste e todos os irmãos e amigos, quarta-feira às 19h30 estaremos aqui novamente para juntos estarmos aí nessa caminhada para o céu. Amém.